Meu nome é Joselito Antônio Pchebilobitz, tenho 54 anos. Fui presidente do Sindicato da Madeira no período de 2012 a 2016, por 2 gestões. Fui sucessor do Ivo Brem, no qual fiz parte da diretoria dele também como vice-presidente anteriormente. E tive que tentar ter um bom desempenho devido à boa atuação do presidente anterior. Tenho a minha origem baseada na madeira. Meu avô paterno, ele trabalhava com carroção, carro grande que eles falavam, tirando o pinheiro, araucária, desde muito tempo atrás. Na sequência, meu pai abriu uma marcenaria, na qual eu ajudei desde pequeno também, separando madeira, vendendo cipilha e ajudando da forma que podia. Meu pai não queria que eu continuasse no ramo da madeira. Fui fazer o curso na universidade de Ciências Contábeis e na sequência fiz administração de empresas. Trabalhei como controller, supervisor de controladoria em multinacionais. E em 2004 iniciei a minha atividade para prestar serviço numa empresa que eu trabalhava, para fabricar pallets e embalagens de madeira. E nesse período, até então, a gente está com a empresa fabricando embalagens de madeira. A princípio, a gente, por estar trabalhando no ramo madeireiro, a gente tem que buscar uma instituição, um órgão que possa representar e nos dar apoio. Diante disso, a gente fez a filiação no Sindicato Patronal da Madeira e a gente foi fazendo amizade e contato com as pessoas. Fui convidado pelo Ivo Brem para ser vice-presidente dele. E na sequência ele me indicou como presidente e teve votação, na realidade foi a aclamação, não teve nenhuma chapa concorrente, no qual eu fiquei daí por 2 gestões, daí de 2012 a 14 e 14 a 16 daí. No primeiro período que estive na presidência do sindicato, a gente conseguiu ter até uma gestão tranquila, que eu digo. A gente teve boas negociações, a aplicação dos índices de inflação da época e não tivemos tanta dificuldade em 2012 e 2014. A partir da segunda gestão a gente já teve um pouco de dificuldade por causa que o mercado estava um tanto em queda, onde a gente estava observando então algumas madeireiras com dificuldade financeira fechando e também laminadoras, né? E empresas dessas que até hoje não se restabeleceram, fecharam de vez e não. Então, a segunda gestão foi um tanto tribulada, mas a gente conseguiu superar e dar sequência no trabalho. Na minha gestão, ou na gestão que eu participei, a gente conseguiu convênios com diversas instituições que favoreciam daí as indústrias madeireiras. A gente fez um trabalho bem legal também com o Sistema S, né, com o SESI e Senai. A gente deu início nessa situação. E eu tive uma participação também na implantação da Casa da Indústria aqui em Ponta Grossa, que no início ela foi sediada onde era o Sindicato da Madeira, no Executive Center. Então, naquela época, nós conseguimos reunir lá uns 3 sindicatos, que foi o Sindicato da Madeira, Mineral e o Metalúrgico. E nesse período também a gente fez um trabalho muito grande para tentar agregar outros sindicatos na Casa da Indústria, porque tinha uma resistência de alguns sindicatos de agregarem a Casa da Indústria. Nesse período eu fui chamado e a gente trabalhou como conciliador e intermediador dessa negociação. E conseguimos trazer lá no Sindicato da Madeira, no Executive Center, nós conseguimos trazer o Sindicato da Panificação e o Sindicato da Reparação Veicular também. Então foi um período interessante que foi marcante também nessa gestão nossa. Na gestão que eu estive à frente, a gente teve um relacionamento bom até com o Sindicato Laboral. O seu Zé Ziruti na época. A primeira gestão, que nem eu falei, a gente teve uma negociação mais fácil e a gente conseguiu um bom relacionamento. Na segunda gestão, ele teve muita influência de fora, digamos assim, da confederação, né? E daí ele acabou
se tornando assim de uma difícil negociação, um difícil contato. Mas no decorrer, digamos, das duas gestões, a gente teve, particular e pessoalmente, um bom relacionamento, respeito de ambas as partes e a gente acabou conseguindo chegar no objetivo do sindicato patronal, daí uma boa forma também para o sindicato laboral. Nós tivemos um problema no segundo período de gestão, é que a gente estava com dificuldade em fechar as negociações devido aos índices que estavam sendo pedidos, índices altos, e o sindicato patronal achava que era inviável a aplicação desses valores, desses índices de reajuste. Tivemos em conversa com o sindicato laboral e apresentamos algumas contrapropostas e não foram aceitas. E daí, nesse período, a gente optou por não fechar a convenção coletiva e a gente ficou sem cobertura da convenção daí. Tivemos algumas dificuldades justamente com indústrias, daí, com o setor patronal, onde o setor patronal pressionava de um lado para a gente fechar a negociação e o sindicato laboral pressionava também para fechar, só que a decisão melhor era aguardar no momento e a gente conseguiu, por final, fazer uma boa negociação fora da nossa data base, mas a gente fez uma negociação que depois foi considerada uma das melhores negociações do Paraná. Daí. Então isso foi uma coisa que foi marcante pela pressão que a gente sofreu e pela negociação e pela articulação que a gente teve que fazer na época, mas deu certo daí. Nós ficamos mais ou menos uns 4 meses sem a convenção. A convenção deveria ter sido fechada em maio, né? Daí foi fechada em agosto, setembro, mais ou menos. O setor da madeireira é um setor que sofre grandes oscilações, né? Com reflexo em variações cambiais, em mercado externo e tanto também com o mercado interno. Mas a gente vê que o mercado madeireiro ele é um mercado promissor. Por exemplo, no ramo que eu trabalho, embalagens de madeira, a gente está vendo uma grande procura de madeira, de embalagens, para facilitar a armazenagem, para facilitar a movimentação de mercadoria. Com isso, o que acontece? Você acaba aquecendo a cadeia de uma forma geral. A parte de plantio de árvores, a parte de serrarias, a parte de montagem de embalagens, a parte de móveis também está bastante aquecida com a madeira. Então, o mercado promissor. E a gente tem a perspectiva aí de crescimento para os próximos anos nessa questão. O Paraná é um estado rico em plantio de árvores, né? Com grandes reflorestamentos, né? Ou grandes áreas de floresta plantada. Então a gente vê uma perspectiva muito boa, inclusive empresas de outros estados estão vindo para o Paraná por causa das florestas que temos aqui e das indústrias de painéis também. Então a questão é promissora e a gente tem confiança que tem uns bons resultados para os próximos anos. Bem, o sindicato atualmente é muito importante para agregar força, né? A gente está enfrentando alguns momentos de dificuldade e quanto mais unidos a gente estiver e quanto mais apoio a gente tiver, é melhor, né? Então o sindicato serve para dar essa base, essa sustentação, auxiliando em questões trabalhistas, em questões, parte mesmo de medicina, segurança. Então esses convênios, todos os benefícios que o sindicato nos apresenta hoje, fortalece a indústria pontagrossense, digamos assim, a indústria dos Campos Gerais. É a minha visão que o sindicato traz assim um certo alívio até para os empresários, porque estamos juntos nessa situação e o sindicato traz benefício, traz companheirismo e nos dá força para a gente tocar o nosso empreendimento, nossa empresa, na realidade. A FIEP é um pilar sustentador, né? Na realidade, nós necessitamos extremamente da FIEP, do Sistema S, que também dá base da sustentação para os sindicatos, né? A FIEP, ela nos trouxe grandes benefícios também na época, tanto que eu estava como presidente, e a gente sabe que cada vez mais
agregando, né, trazendo força, trazendo agilidade para os sindicatos e fortalecendo sempre as categorias. Né? O FIEP é muito importante. Comemorando esses 60 anos de Sindicato da Madeira, o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente vive em constante modificação, em constante inovação. E o sindicato ele vem se aprimorando, se aperfeiçoando constantemente para dar base, para dar sustentação para as nossas indústrias. O sindicato ele tem uma grande valia em todos os sentidos, que nem eu já comentei, tanto a parte de suporte técnico quanto a parte de outras áreas também. O sindicato tende a se fortalecer cada vez mais, eu acredito, pois o cooperativismo nos traz força, nos traz amparo e é isso que o sindicato traz para todos nós. E para os próximos anos, com certeza, o sindicato vai evoluir, vai desenvolver novas tecnologias e vai se adequar e se adaptar e trazer inovações e somente benefícios para as indústrias.